Ok, estamos aqui mais uma live ao vivo no Facebook, vamos bater um papo hoje, como sempre fazemos. A Fabiana já está aqui do meu lado. Fá, dá um alôzinho para a turma aí, Fá. Olá pessoal, boa noite. Tá vendo? A voz de vocês, a voz oculta já está presente aqui. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é o medo, segundo diversas pesquisas, é o maior medo da humanidade. Tem gente que pensa que o maior medo da humanidade é a morte. Não, o maior medo da humanidade, em muitas pesquisas, é o medo de falar em público. Pessoas têm pavor, medo, pânico de falar em público. E a gente vai falar sobre isso. Ô, Fá, conta aí pra turma como é que é a tua história em relação a falar em público enquanto eu faço os últimos ajustes aqui. Manda ver. Nossa... Ouça o que ela vai dizer. Era difícil, né? Pra mim, eu não falava em público de jeito nenhum. Em escola, apresentar trabalho lá na frente, mas nunca. Podia dar tudo para eu escrever, para pesquisar, mas falar na frente, não. Inclusive, teve um trabalho na faculdade, né? Do qual o professor falou que se não fizesse lá a apresentação, perderia um ponto. Não tinha problema. Perder um ponto para mim era pouco. Pode tirar já adiantado. E não fui mesmo. Até o dia que eu participei de um curso aí, né, sobre Fala o nome desse curso aí. Ai, do Mentes Vencedoras, sabe? Qual que é o nome do curso? É o Power Comunicação. Ah, é? Exatamente. Tá certo. O que aconteceu depois desse curso? Ali eu quebrei o medo. O pessoal não sabe que você já foi de turma aí do Power Comunicação, hein? Pois é, sou formada ali também. Que legal. Então conta aí, como é que foi depois? Ficou sem vergonha? Fiquei sem vergonha agora. Aí pego o microfone, vou lá na frente, falar, faço até palhaçada. Olha quem que já tá dando boa noite pra gente, é o Quem Marco tá aí? Antônio Airaí. Olha, Marco Antônio. A Kellen, olá Kellen! Nossa Kellen, que saudade, tava sumida Kellen. Pois é. Seja muito bem-vindo, Iraí. Pessoal, a Iraí que está comentando aí, vou contar uma história para vocês. Para quem não sabe, a Iraí, ela foi uma irmã que viveu com a gente ali por 10 anos na nossa casa. E eu tenho um carinho enorme pela Iraí, que ajudou na minha criação. Tá certo? A Marli, que esteve presente na última live, seja bem-vinda, Marli. Ramon Pascoal, você disse gratidão, eu que agradeço a confiança de vocês, viu, Ramon? Deixa um abraço aí para sua família. Tivemos a oportunidade de conhecer a Regiane, pessoa maravilhosa, vocês formam um belíssimo casal. Marco Antônio também, dentro do desenvolvimento que ele busca, aí está sempre conosco, né, Marco Antônio? Então, deixa um abraço para todos vocês, a gente já vai entrar no assunto propriamente dito, tá? Então diz aí, Fá, conta mais aí, como é que foi essa história aí? Daí você começou a falar em público, acabou o problema? Acabou. Não, eu acho que gerou outro, na verdade, viu? É? Porque Então... agora eu quero pegar o microfone, eu quero ir lá na frente. Ah, é? Eu não ligo mais, às vezes até entro no meio do curso. Mas... Ok. Antes não podia nem olhar pra mim, né? Você lembra disso? É verdade. Ficava vermelha, né? Não, pessoal, Fabiana, o Marco Antônio já participou de cursos com a gente aqui, a Kellen também. Ficou ou não ficou sem vergonha, Marco Antônio? Kellen? Né? Coloca aí, né? Sem vergonha no bom sentido, né? A pessoa que é proativa, se lança, enfim. Parabéns, porque você se lançou, você quis fazer a diferença na tua vida. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho a câmera. Na verdade, não foi nem só o querer, né? Eu precisava muito disso. Porque me atrapalhava. Eu tive muito bloqueio. E devido a não falar, é meio estranho, né? Algo tão natural. É verdade. Aliás, a gente vai falar hoje, para quem está chegando agora, sobre o medo de falar em público. E a Fabiana está contando a história dela, porque a Fabiana ela chegou a perder nota na faculdade porque não foi apresentar o trabalho lá na frente. E muitas pessoas têm pânico disso, a grande maioria das pessoas tem pânico disso daí. A Fabiana está fazendo sinal para mim. Pessoal, não posso contar aqui os bastidores, tá? Vocês não podem ficar sabendo o que acontece nos bastidores. Mas a Fabiana fala, baixa ali a tela para poder enxergar o que o pessoal está comentando, enfim.
ela fica lá, um olho aqui em mim e outro olho ali na tela. Tem uma telona aqui na frente, às vezes eu olho para cá, tá? Então, vocês já sabem o esquema, como é que funciona. Um dia a gente vai mostrar aqui como que funciona o negócio aqui. Ó. A gente vai assistindo o que acontece lá, vai acompanhando vocês, enfim. Mas vamos lá, vamos ao que interessa? Vamos lá. Você que é a voz do povo aqui na nossa live, você que é a pessoa que pergunta, a Valdete chegou agora também. Seja bem-vinda, Valdete. Você que é a voz do povo, agora a gente vai parar de olhar um pouquinho ali para a tela para a gente discorrer bem sobre o assunto e no final, igual aconteceu na semana passada, a gente vai tirar dúvidas, bater papo, enfim, vai ter toda uma interação com você ao final da explanação aqui, desse bate-papo com a Fabiana. A Fabiana é a voz de vocês agora. E se porventura você ler alguma coisa ali que alguém esteja perguntando, quiser me interromper ou esperar eu concluir alguma resposta, pode também, tá, Fá? Aí, pessoal, pode mandar pergunta então, hein? Manda pergunta. Então vamos lá. Aproveita. Quem é a perguntadora aqui? Vamos inventar esse termo? Perguntador ou perguntadeira? É você, manda ver. Pois é. Bom, antes de eu perguntar, vamos falar do que a gente vai falar, né? Antes dos nossos comerciais, Tupperware, a garrafinha d'água que você já conhece das nossas lives. Comerciais. Bom, vamos lá. Então vamos falar hoje sobre comunicação, né? Sim, medo de falar em público, Medo de tá ligado à falar em comunicação. público, exatamente. Uhum. Então, explica pra gente de onde vem esse medo. Por que temos esse medo, né? Não todos, mas a grande maioria tem o medo de falar em público. Quase todos os assuntos que eu começo, que você faz essa pergunta aqui, eu começo da seguinte forma. Fomos treinados para ter esse medo. Muito bem treinados. Então, eu sempre conto essa história. Você imagina o seguinte. A criança... Qual que é a maior referência para uma criança em termos de contato, de pessoa, de ser humano? Os pais. Os pais. E geralmente, principalmente nos tempos modernos, a criança, ela vive longe dos pais, porque hoje os pais trabalham, tanto pai quanto mãe. Então, geralmente, a criança está junto da babá. Sim. E ela tem a vontade de encontrar quem? Os pais. Fica, às vezes, esperando os pais chegarem do trabalho. E aí você imagina a seguinte cena. A criança pega, está esperando os pais, o pai chega, estressado, tem alguma coisa errada lá no trabalho, não foi os melhores dias, levou ali aquela conversa em particular com o chefe, a mãe também não saiu as coisas como ela queria, e os dois estressados. O pai, para desestressar, liga lá no Datena, já falei o nome. Espreme e sai sangue. Ele quer desestressar assistindo uma mãe chorando porque o filho levou um tiro na cabeça. E é isso mesmo, meu. E a mãe vai assistir essas novelas que também geram ali uns sentimentos, né, não tão positivos, com muita violência, com muito problema de família, enfim. Aquilo que muitas vezes gera mais estresse do que sossego. E a criança não tem nada com isso, ela não entende isso. Ela quer a presença dos pais. Ela quer a atenção dos pais. E aí a criança começa a fazer barulho, chama a atenção dos pais, e o pai, calma, papai está assistindo o jornal. Calma, fica quieto, papai está conversando com o tio. Não é assim? A maioria das casas? Sim. E a mãe lá, a mamãe quer ver a novela. E a criança, ela parece que aumenta o barulho justamente na hora que vai sair aquela frase da novela que vai revelar quem que é o criminoso da história. Ou no jornal, justamente a hora que vai sair a notícia e a criança aumenta o volume para chamar a atenção dos pais, ela que está querendo a atenção dos pais. E papai, papai, mamãe, papai, papai, chamando a atenção, espera aí, fica quieto, até que a hora que vem um grito, um berro no ouvido da criança, um cala-boca bem forte, que treme. Imagina uma criança de 3, 4 anos levando esse cala-boca. E ela treme por dentro. E quantos cala-boca uma criança não ouve na sua infância? Quantos fica quieto? Quantos... Tem uma pessoa que falou uma vez no curso que ela ouviu o seguinte, que os pais costumavam dizer o seguinte, onde adulto fala, a criança fica quieta, alguma coisa assim. Sim. Então, olha só, o tipo de frase
e o tipo de crença que está instalando na mente de uma criança. Aí ela vai para a escola. Na escola vai aliviar os sintomas, né? Aí ela começa a conversar com um coleguinha e a professora fala: Joãozinho e Luizinho, se continuarem conversando, eu vou colocar vocês aqui na frente para falar na frente de todo mundo. Opa, então quer dizer que falar em público é punição, é errado, é problema. E isso vai se repetindo. Só que essa criança, ela vai se tornar, mais cedo ou mais tarde, um adulto. Essa criança vai virar o adulto da amanhã. E nessa transição, ela passa pela adolescência, ela já vem com esses traumas, com essas crenças limitantes sobre falar em público. Aí vai apresentar um trabalho, treme, porque não está à vontade. Os coleguinhas dão risada, aumenta o trauma, vai para a faculdade, na hora de apresentar o TCC, boca seca, trêmula. A gente presenciou uma vez na escola, quando estudávamos juntos no técnico em administração, uma colega nossa que ela falou: eu não estou conseguindo mais apresentar o trabalho. Estava apresentando ali, estavam presentes ali vários diretores de empresas de Jacareí assistindo a apresentação dos nossos trabalhos na época. E ela, nervosa, falou: eu vou desmaiar se eu continuar. E aí lembra que eu tive que assumir. A parte dela passou mal mesmo. E isso daí acentua o trauma. E a pessoa vai para a faculdade, não sai legal no TCC, acentua o trauma. Ela se forma, arruma um emprego, vai apresentar para um cliente um projeto, acentua o trauma e o negócio não vai. Por isso esse pavor de falar em público. É um programa instalado desde cedo na cabeça da criança. Essa criança vira adulto, vira um adulto. Sim. E há como mudar isso, reverter? Sim. Por exemplo, o primeiro ponto para se reverter isso é o autoconhecimento. Por quê? Qual é a raiz da minha fobia, do meu trauma em falar em público? E quando você entende isso, é como se você... Imagina o seguinte, eu falo assim, a pessoa com trauma é como uma pessoa num quarto escuro, um breu, você não enxerga nada, e ela escuta o seguinte som. Imagina aquele som de monstro. O que acontece com a pessoa? Fica apavorado, né? Um som de um leão dentro do quarto com você. Nossa, fica apavorado. Né? Sabe aquele som? O que acontece com a pessoa? Fica apavorada. Aí, o que acontece com o autoconhecimento? O autoconhecimento é a hora que ela consegue tocar no interruptor, acende a luz do quarto, e quando acende a luz, ela vê que não tem um leão no quarto, não tem um monstro no quarto com ela. Tem apenas um aparelho de CD rodando o som do rugido de um leão ou de um monstro. Tem motivo para ter medo a partir desse momento? Não. O autoconhecimento, ele é o primeiro fator para se destruir esse medo de falar em público. Mas primeiramente eu tenho que descobrir de onde vem. Sim, descobrir a origem disso daí, como que vai se trabalhar isso daí, como se proceder para quebrar isso daí. Só que quando você faz, por exemplo, um Power Comunicação, o que eu falo de cursos de oratória? Não adianta você pegar uma pessoa e botar ela para aprender oratória se ela tem esse trauma, se essa pessoa tem a fobia. Então, antes da gente entrar na parte técnica de oratória, a gente trabalha justamente a quebra desse medo, com todas as ferramentas que a gente já tem, que a gente conhece da área comportamental, de PNL, enfim. É aplicada a ferramenta, então a pessoa ela vai desenvolvendo no curso, no treinamento, o tempo todo essa habilidade, sem ela perceber, o medo vai ficando para trás. Daqui a pouco a pessoa que tinha dificuldade para falar 1 minuto durante o curso, ela está falando 2, 3 minutos, está sendo pouco para ela. E ela está lá, e ela está se desenvolvendo. E chega no final do dia, ou no começo do domingo, eu falo: tá vendo como é que vocês estão? Vocês não vê a hora de vir aqui na frente agora. Pessoas que estavam traumatizadas. E se quebra tudo isso daí. Acontece de ter pessoas também, assim, ela não tem medo de falar em público, ela fala bem, se comunica bem, não tem aquele
branco, nervosismo, né? Que ela fica tremendo. Só que na hora que ela precisa gravar um vídeo, quando ela dá de frente com uma câmera, ela não consegue, ela trava. Presenciamos já isso no curso. Mas isso dá para ser trabalhado nesse curso com comunicação. Nós trabalhamos isso no Trabalha Power Comunicação. Power Comunicação a gente trabalha isso porque hoje as pessoas fazem muito mais apresentações em vídeo na internet, no Facebook, as lives, como vocês estão assistindo aqui, do que apresentações presenciais. Então, um dos pontos que eu tive a preocupação de colocar é desenvolver a pessoa para apresentar em vídeo também, de frente para a câmera. Porque quando você está de frente com a plateia, você está recebendo o retorno da plateia, se ela está ou não gostando do seu trabalho. E se você sentir que a plateia está desconectando, você muda o direcionamento ou a forma de apresentar e você reconquista a plateia. Tem como identificar isso. Isso a gente ensina lá também. Mas e no vídeo? Você aqui, se não estiver gostando, tic, xizinho lá em cima, muda, F5, vai para o outro lado e acabou a audiência. Então é importante a pessoa saber também conhecer essa plateia que está bem aqui, ó, bem nesse ponto aqui, ó. Coloquei o dedão aqui, vai aparecer lá já. A Fabiana fica conferindo lá no vídeo. É importante saber conhecer essa plateia e fazer um belo trabalho e saber lidar com essa plateia que está ali, num buraquinho ali da câmera do celular. E isso a gente desenvolve lá também. Mas antes de tudo é quebrar esse medo. Porque as pessoas têm medo de falar em público, tem trauma, tem fobia. Então não adianta. E o que a gente fala, eu digo que tem 3 pilares fundamentais para você quebrar essa fobia. Primeiro, o autoconhecimento, que eu já falei. Segundo ponto, conhecimento sobre o assunto. Porque se você não tem domínio sobre um assunto, por exemplo, eu, por mais que eu tenha experiência em falar em público, por falar em vídeo, se eu tiver um assunto que eu tiver que discorrer, um assunto que eu não tenho domínio, eu vou me sentir inseguro. Vai vir uma insegurança e um medo. Agora a questão é, você vai enfrentar o medo ou vai sucumbir a ele? Mas só que eu não deixo isso acontecer, sabe por quê? Eu não falo sobre aquilo, e é uma dica para vocês, fica a dica aí, eu não falo sobre aquilo que eu não domino. Já recebi até convite para falar sobre outros assuntos, por exemplo, finanças pessoais, não falo sobre isso. Por mais que já tenha feito palestras sobre isso no começo, tal, hoje a gente não fala sobre isso porque o nosso caminho é neurociência, é PNL, é mente humana, comportamento humano. E o terceiro fator, além do autoconhecimento e conhecimento sobre o assunto, é o fator da prática de se falar em público. Então não adianta, quanto mais você praticar, maior vai ser o seu domínio. Quando você aprendeu a andar, você sabe andar de bicicleta? Sim. Ok, como que era no começo, quando tirou a rodinha a primeira vez? Horrível. Ralou muito o joelho? Tomei muito tombo. Tomou muito tombo, né? E você parou? Não. O que você fez? Insisti. Insistiu? Sim. Até conseguir. Até conseguir. Hoje andar de bicicleta para você é alguma coisa assim extraordinária? Depois que foi a primeira vez. Acabou, né? Acabou. Pois é. E se você tivesse desistido na época da queda, você teria a desenvoltura de hoje? Não. Como que você saberia se você conseguiria ou não se tivesse desistido no meio do caminho? Só fazendo. É fazendo. E quando você faz, você ganha, adquire habilidade, adquirindo a competência inconsciente, você deslancha. Isso acontece na oratória também. E hoje pode dizer ter problema, porque acaba virando um problema na vida, assim, né? Hoje é necessário saber falar em público, conseguir, né, isso, e principalmente vídeo, porque hoje as entrevistas para emprego, elas não são feitas mais pessoalmente só. Ela se inicia, tem um processo antes, né? Hoje não, há 5 anos atrás, quando eu ainda estava no mercado, na CLT, eu fiz entrevista de emprego por videoconferência. E ali você vai vender seu peixe, você não tem chance de fazer de novo. Sim. Numa entrevista é pegar ou largar.
TCC, né, na faculdade. TCC na faculdade. Não tem como, você está de frente ali. Exatamente. É um diferencial. Comunicação é um diferencial. Você saber se expressar bem abre portas. Verdade. Você saber, por exemplo, no ano passado, a gente foi chamado para trabalhar com aperfeiçoamento de professores universitários. Porque já viu aquela aula em que o olho começa a pálpebra a descer, forma uma estalactite aqui de saliva, né? Já viu isso acontecer? Já vi gente dormir mesmo. Dormir, né? Dormir na Pois cadeira. Pois é. Por quê? O problema está no aluno ou está em quem está lá na frente apresentando? A maneira de passar, né? A maneira a de informação. passar. Então não adianta, as pessoas acham que é simplesmente passar informação. E se comunicar uma boa oratória, muito mais do que informação, é emoção. A informação vem embutida. Verdade. E você saber disso, você consegue abrir portas, as pessoas se encantam com a tua explanação. E isso dá credibilidade. A pessoa saber se portar, falar, se comunicar, ter uma boa dicção, uma boa oratória, é fundamental para abrir portas para ela. E não adianta, o mercado está cada vez mais competitivo. Você acha que você concorre com seu colega? Não. Você concorre com a robótica hoje. Verdade. O resto que sobra, você tem que estar muito bem preparado. E a comunicação é um dos pontos mais observados. A capacidade de se fazer entender. Como que você vai liderar se você não tem uma boa comunicação? Se você não consegue se fazer entender? Como que você vai negociar com o teu cliente, oferecer o melhor para ele, oferecer soluções, se você não consegue vender a tua imagem? Você faz isso através da comunicação. Comunicação, você se comunica o tempo todo. Sim. E com timidez? Com a timidez, Como? sem olhar nos olhos, pessoa com a cara fechada, leve sorriso, leve solto, deixa fluir, deixa caminhar, mas saiba se comunicar, é fundamental. Solta a voz. Solta a voz, mas para isso o tema de hoje é o medo de falar em público, tem que se perder esse medo. Não adianta você querer desenvolver tudo isso com esse pânico tomando conta. E esse pânico está no nível inconsciente, que é o que comanda as nossas emoções, e as nossas emoções comandam as nossas ações, e as nossas ações geram os nossos resultados. Está lá no nível inconsciente. Então, a primeira coisa é fazer um trabalho realmente de vasculhar o cabeção, nível inconsciente, ver onde está a origem desse trauma, dar um novo significado para o falar em público e fazer o inconsciente que antes tinha pavor dessa atividade, da explanação pública, passar a gostar disso daí. E é isso que a gente faz logo no começo do curso. Pode acontecer de, no curso, ainda assim a pessoa não descobrir a origem? De onde veio o medo dela? Ela vai descobrir. Ela vai descobrir e ela vai vencer esse medo no curso, eu garanto. Em todas as turmas que nós tivemos, sabe qual que foi o nosso índice de aproveitamento? 100%. Realmente. A metodologia é eficaz. Principalmente pessoas que faziam faculdade, fazem, né? Que participaram, que hoje, que eu conversei, super feliz, que tinha apresentado o trabalho, coisa que não fazia, como aconteceu comigo já. Uhum. Apresentou o trabalho e foi maravilhoso. Você pega Adoraram. o microfone no curso, tem que pegar de volta de você, senão você não devolve, né? Mas assim, é verdade. Agora, a pessoa tem que querer, ela tem que se lançar, né? Alô, pessoal, o pessoal não sabe que está tendo live agora, tá? A Fabiana tirou da tomada, isso acontece, ao vivo. Como diz nosso amigo no domingo, né? Ô louco, meu! Olha! Programa ao vivo tem disso. Pois é, tocou o telefone, já saiu da tomada e vamos em frente. Mas enfim, é importante que a pessoa queira praticar, queira se lançar, queira fazer e queira resolver esse problema. Porque se a pessoa não quiser, não adianta. Com certeza. E que tem solução, tem. Então Tem basta solução. querer, né? Tem solução. E é muito mais simples, é um final de semana.
E gostoso, divertido. E divertido, né? E divertido e emocionante. O meu marcou. Por exemplo, o último Power Comunicação foi muito emocionante, porque a gente não trabalha só oratória, não é um curso de oratória. Oratória vem como brinde. A gente desenvolve muito o comportamento, a gente desenvolve muito ali o trabalhar o autoconhecimento interior, e isso faz toda a diferença. E é por aí. Tem novidade aí? Como é que tá? Não tem nenhuma pergunta. Ah, legal. Tá aqui o pessoal que está assistindo, né? O que foi? Não aparece. Ah, não aparece? Ah, tá. Bom, então já que não tem a pergunta aqui, mas temos muitas aí palavras de carinho de vocês, vamos despedir, pá? Sim, sim. Então, deixamos aqui um forte abraço. Deixa o seu abraço, o seu beijinho, manda aí. Um abraço, pessoal, uma ótima noite e até a próxima live. Ok, a gente vai concluindo por aqui essa live, ela vai ficar gravada, né? Então se você depois quiser deixar alguma pergunta, vai chegar para a gente vai responder. E o mais importante é que isso aqui é feito com muito amor e carinho para você. Deixa a sua curtida aí, deixe o seu comentário, a sua sugestão para as próximas lives e compartilhe, caso você identifique que alguém possa se beneficiar dessa live. Leve esse vídeo adiante para as pessoas que você gosta, tudo bem? Lá no YouTube, se você está assistindo pelo YouTube, porque essa live vai para o YouTube, inscreva-se no nosso canal e leve adiante também essa informação para as pessoas que você tem certeza que podem se beneficiar com elas. Tá bom? A gente se vê na próxima live, nos próximos vídeos. Até mais. Tchau, tchau.